Oi, gente, tudo bem? Eu avisei vocês que hoje a gente vai fazer uma aula de literatura, certo? Dentro da nossa revisão. E eu quero trabalhar, gente, com leitura de texto poético, porque eu sei que isso é um problema para gente, né? Para vocês, em termos de leitura, mas não uma leitura interpretativa, e a gente vai mexer com isso hoje, tá? Assim, existe um processo de leitura que normalmente a gente faz que acaba sendo uma coisa um pouco equivocada, tá? Normalmente, quando você pega, por exemplo, texto de leitura de texto poético, a gente sempre coloca uma camada que é uma camada interpretativa nessa leitura. Então, acaba acontecendo o seguinte: eu acabo lendo o texto em função daquilo que ele significa para mim e não daquilo que as informações que estão lá de forma intelectiva, ou seja, de forma dicionarizada, são apresentadas. E é justamente nesse momento que eu acabo enviesando a minha leitura e indo, por exemplo, para alternativas erradas, para distratores, ou seja, eu não acerto a questão. Então, independentemente do texto, e a gente vai trabalhar com alguns exemplos hoje, independentemente do texto que eu traga para vocês dessa leitura, o que que significa? Tem uma informação que todo mundo que está aqui precisa chegar nela, ok? E existem informações, por exemplo, que você acha que aquilo está no texto e não é bem assim que funciona, tá? É, então, a gente vai trabalhar, e eu, assim, peguei um movimento literário que eu sei que é o movimento mais complexo, normalmente, tá? O pessoal tem uma certa dificuldade na leitura dos textos desse movimento. Eu vou casar com algumas coisas, que assim, eu vou trabalhar com a parte de literatura, mas eu quero trazer recursos poéticos e recursos de linguagem, figuras retóricas pertencentes a esse estilo, que a gente pode usar dentro da nossa prova de redação, que a gente pode usar na nossa dissertação. Então, tem coisas, por exemplo, técnicas, por exemplo, que vocês acham que vocês não podem usar, na verdade, vocês nem conhecem, quanto mais achar que pode usar. E a gente vai trabalhar dessa maneira dentro da prova. Tem coisas, por exemplo, recursos que vocês usam, só que a gente tem que dosar isso daí, tá? Então, não é tornar, por exemplo, o texto subjetivo, não é isso. Ah, vou trabalhar com recurso poético, eu vou deixar a minha dissertação mais subjetiva. Não, a dissertação ela vai continuar sendo objetiva, ela vai continuar tendo o alinhamento que ela precisa ter. Só que tem uma questão aqui que é o seguinte: a gente pode, por exemplo, imprimir determinadas condições para o nosso texto que impactam o texto com uma determinada criatividade, só que a gente não vai sair do prumo, ok? A gente não vai sair da linha. Existe um alinhamento que a gente precisa fazer, no caso de uma dissertação de Enem, em função dos desafios, no caso de uma FUVEST, de uma FUNESP, em função dos recortes temáticos. Tudo bem? E aí tem uma proposta de redação, eu já coloquei essa proposta na plataforma para vocês, tá bom? A gente vai voltar um pouquinho agora para as outras bancas, a gente vai sair daquela noia, daquela loucura de Enem, né? Daquela coisa psicográfica, né? Que você fica escrevendo, né? Assim, no automático, e a gente vai voltar para as outras bancas, ok? A gente vai voltar para a VUNESP, a gente vai voltar para a FUVEST. Hoje a gente vai trabalhar com uma prova de FUVEST. Deixa eu compartilhar. Turma, a gente vai começar a falar um pouquinho hoje sobre o movimento barroco, tá? Turma, quando a gente fala do movimento barroco, a gente está falando de um dos estilos mais complexos da história da literatura, e no que diz respeito à literatura, tem uma questão que é o seguinte: o barroco, se a gente olhar as outras manifestações artísticas, elas são muito mais avolumadas, muito mais abrangentes do que a literatura barroca. Então, se você pegar o barroco, por exemplo, na pintura, na escultura, na arquitetura, o volume, né, a demonstração, a amplitude do barroco ela é muito maior. Só que o braço da literatura interessa a gente por conta da prova de linguagem, tudo bem? Então a gente precisa desse elemento aqui. Só que quando eu falo do barroco, o que que para vocês associam o barroco a quê? Só para eu poder entender qual é o entendimento desse processo, que eu quero bater em algumas teclas com vocês hoje, tá? Quando a gente fala de barroco, você associa barroco a quê? Eu associo a um momento de tensão. Opa, essa tensão, Gabi, é em função do quê? Tensão entre o teocentrismo e o antropocentrismo. Ou seja, até o centrismo medieval e o antropocentrismo renascentista, tudo bem? Isso, Então, o sim. barroco, na verdade, ele é um movimento que ele acontece ali final do século XVI, começo do século XVII, final do século XVI, começo do século XVII, em função do quê? De um conflito ideológico, certo? A gente tem um conflito Sim. ideológico. Teocentrismo medieval e antropocentrismo renascentista. E aí, vamos pegar agora uma questão que é o seguinte: o Barroco ele é filho da Contra-Reforma, tá? Historicamente falando, ele nasce em função, ele é produto dessa Contra-Reforma. Se eu tenho o Lutero que faz uma reforma religiosa, e entenda uma coisa: no período em que você tem, né, assim, se você pega o ano em que o Lutero publica as 95 teses, ali junto com ele você tem Gil Vicente escrevendo no Alto da Barca do Inferno, você tem Leonardo da Vinci fazendo a Gioconda, tá?
Ou seja, você tem quando você olha para esse módulo da cultura que está acontecendo naquele momento, é uma explosão gigantesca. A questão é o alinhamento que isso vai, né, o que vai determinar. Então, se eu tenho uma reforma proposta pelo Lutero, batendo na tecla ali de venda de indulgências, né? Ou seja, se existe o perdão, por que que esse perdão precisa ser pago? Por que que ele precisa ser cobrado, né? É o que algumas igrejas fazem, né? Deus é o caminho, nós somos o pedágio, né? Então, assim, quer adquirir a salvação, a gente paga né, pela salvação. O dízimo, na verdade, é uma representação disso, tá? Mas eu não quero bater nessa tecla. O barroco nasce exatamente dessa confusão, dessa dualidade. E se a gente tiver que traduzir isso, por exemplo, numa figura de linguagem, qual seria a figura de linguagem representativa do período barroco para vocês? A figura de linguagem que trabalha com a dualidade. Na verdade, não tem só uma. Quando eu falo de oposição de ideia, eu falo do quê? Paradoxo? O paradoxo é uma delas. Eu vou. Antítese. A antítese é outra. Tem uma terceira. E essa terceira é a mais trabalhosa. Oxímoro. Oi? Oxímoro. O oximoro. Não tem esse acento, Yasmin. Vem de oxímoron do grego. Vocês aprenderam que o oxímoro, e se eu tiver errado, por favor, me corrijam, é um paradoxo sintético, certo ou não? Então, quando você pega lá o Camões, ele fala assim: o amor é um contentamento descontente. Tudo bem? Isso é o quê? Isso é um oxímoro, tá? A gente vai pegar o Gregório de Matos, por exemplo, ele fala o quê? Ele fala, enquanto com gentil descortesia, ó, o que que seria uma gentil descortesia? Alguém que chega para você de maneira gentil, mas ao mesmo tempo descortês. Ou seja, ele incorpora elementos contraditórios e funde esses elementos nessa atitude. Sabe a pessoa que chega para você, por exemplo, para qualquer uma de vocês, mulheres que estão aqui, e você percebe que esse cara parece que ele está sendo delicado, mas ele está sendo malicioso. Parece que ele é gentil, mas ele não é gentil. Ele é descortês, mas ele é extremamente suave nisso, ok? Mas você percebe. Na verdade, quando a gente fala do oxímoro, você entende que existe uma intenção por trás dessa descortesia e ao mesmo tempo dessa gentileza. O oxímoro, ele trabalha com o quê? Ele trabalha com uma apreensão de sentido no intuito de quê? De expandir o significado das coisas. Então, eu vou tentar puxar isso com vocês, pegando uma cena qualquer, tá? Ver se vocês conseguem entender isso. Na atual Conferência das Nações Unidas, os Estados Unidos participaram por meio de um estridente silêncio. Estridente silêncio é o meu oxímoro aqui, tudo bem? Ok? Se eu falo que os Estados Unidos, eles estiveram na Conferência das Nações Unidas, eles estavam presentes lá. Eles participaram da conferência, mas eles participaram com o quê? Com estridente silêncio. Não significa que eles estão mudos. Significa que a participação deles ficou aquém daquilo que se espera para um player geopolítico da estatura dos Estados Unidos. Vocês entendem isso ou não? Você entendeu o que que significa o estridente silêncio? Não é simplesmente assim, ah, ele ficou calado né, o silêncio dele é ensurdecedor. Não é isso. Ele participou, mas ele participou de uma maneira diferente, aquém daquilo que ele participa. Então, o oxímoro, ele apreende o quê? Os elementos para ampliar esse sentido. Tudo bem, gente? Né? Para aprofundar o sentido das coisas. Ele não é simplesmente um paradoxo sintético. Ele avança, na verdade, no significado. Então, toma conta, fica atento com isso. Quando você fala, por exemplo, da antítese, eu quero que vocês acrescentem aqui, ó, eu vou avançar e depois eu volto, tá? Só pegando inicialmente algumas coisas, aqui, alguém conhece essa igreja de Salvador? Essa igreja é a igreja que tem a maior quantidade de ouro no Brasil. Ela tem quase 1 tonelada de ouro dentro dela. Quando você olha para isso daqui, né, para quem gosta de arte, isso é um prato cheio, né? Gente, isso aqui não é leve, isso é carregado, isso é pesado, isso é denso, isso é rebuscado, isso é ornamental. O barroco trabalha com isso o tempo todo, com o exagero, com o peso, com a ornamentação. Tudo bem? Daí você pegar o significado de barroco, que significa pérola irregular, certo? Agora, se você faz um contraponto disso, por exemplo,
um templo grego. Gente, o templo grego é chão, coluna e teto. Menos é mais. O equilíbrio, a beleza, vem pela simplicidade, não vem pelo excesso. Então, o barroco, na literatura, ele também é um estilo excessivo. Por isso que a linguagem barroca é uma linguagem confusa. Tudo bem? Então, se você pegar, por exemplo, no século XVIII, vai aparecer um cara chamado Cláudio Manuel da Costa. Aí já estamos falando do arcadismo. Olha como ele olha para o barroco. Ele fala assim: alguém há de cuidar, que é frase inchada, daquela que lá se usa entre essa gente, que julga que diz muito e não diz nada. Olha o Cláudio falando do século anterior. Ele está chamando de frase inchada. O barroco é isso, é esse inchaço poético. Alguém há de cuidar, que é frase inchada, daquela que lá se usa entre essa gente, que julga que diz muito e não diz nada. Ou seja, o barroco fala, fala, mas não quer dizer coisa alguma. Exatamente por conta dessa confusão verbal. Percebe? Esse texto, por exemplo, do Cláudio Mano da Costa, ele entra numa linha temática que vocês talvez já tenham estudado na literatura, dentro do arcadismo, que são aqueles temas que eles têm origem em termos latinos. Esse é o inutilia truncat, é o cortar o inútil, né? Ou seja, truncar aquilo que é o excesso, truncar o que é inútil, ficar com aquilo que é o essencial. E nesse ponto, a gente precisa tomar cuidado com uma coisa. Porque vocês estudam literatura, sempre estudar literatura da seguinte maneira, tá? E de novo, se eu tiver errado, por favor, me corrijam. Vocês estudam literatura em função de um movimento pendular. Então, por exemplo, é isso aqui, ó. Começa com trovadorismo e você fala assim, aí trovadorismo, religião e coração. Aí depois vem o classicismo. Você fala assim, humanismo e classicismo. Agora bota uma lâmpada aqui em cima, porque agora é razão. Aí depois você vem, a Gabi tá rindo porque é verdade. Aí depois você desce aqui agora, vem pro quê? Barroco. Nossa, voltou para a religião, para o coração. Agora vai para o arcadismo. Nossa, é o neoclassicismo. Volta para a lâmpada. E é o iluminismo, porque é o século XVIII. Aí depois vem para o romantismo, volta o coração. Não é assim que vocês estudam? Ai, que merda. E aí a gente esquece de uma coisa importantíssima, que é o quê? Você deixa de estudar literatura de maneira temática. A gente não estuda por movimento pendular. Senão a gente sabe o que a gente faz quando a gente começa a mexer com isso? A gente sai matando o estilo, nasce um outro. Quer ver? Vocês estudam romantismo assim, ó. Primeira geração romântica. Gonçalves Dias, poesia indianista. Aí morre Gonçalves Dias, nasce Alves Azevedo. Bom, ele morre rápido também, só com 20 anos. Depois nasce Castro Alves, morre Castro Alves. Nasceu José de Alencar, começou a prosa romântica. E depois morre todo mundo. Bem-vindo, Machado de Assis. E você nem sabe se esses caras conviveram, não é? Olha como vocês são, gente, tudo um bando de maluco. Então a gente tem que estudar de maneira temática, quer ver? Ó, vamos quebrar esse negócio, vamos rachar isso. Quando eu falo, só criando uma parte aqui, quando eu falo parnasianismo, vocês lembram, vocês associam a cara da Gabi. Parnasianismo, vocês associam a quê? Me dá uma coisa associada ao parnasianismo. Quando eu falo poesia parnasiana, a poesia parnasiana trabalha com o quê? Eu penso em rebuscamento da linguagem. A linguagem A linguagem, ela não chega a ser rebuscada, mas ela é uma linguagem pura. É o purismo da linguagem, tá, Yasmin? Então, essa linguagem pura, ela é uma característica da poesia parnasiana. Ou seja, a poesia parnasiana é uma poesia que ela busca o quê? O rigor técnico, o rigor formal. Tudo bem? O que mais? Ela é uma poesia emotiva? Ela é uma poesia sentimental? Não, é totalmente objetiva. Ela é totalmente objetiva. Gabi, segura essa. Segura essa agora, vai. Ó, olha que legal. Escutaram o que a Gabi falou? Pois a parnasiana é totalmente objetiva. Então vamos lá, minha gente. Quero um beijo sem fim, que dure a vida inteira e aplaque o meu desejo. Ferve-me o sangue, acalma com teu beijo e beija-me assim. O ouvido fecha o rumor do mundo e beija-me, querida. Vive só para mim, só para a minha vida, só para o meu amor. Diz tua boca, vem, ainda mais, diz a minha soluçar, exclama todo o meu corpo que o teu corpo chama. Ah, morde também, morde que doce é a dor, que me entra as carnes e as tortura, beija mais, morde mais, que eu morra de ventura, morto por teu amor. Isso é poesia parnasiana? Quem escreveu foi Olavo Bilac, tá? O maior parnasiano de todos. Vocês entenderam que a gente vai pegar a lâmpadazinha e o coração e vai picotar, moer no triturador e jogar essa merda fora? Porque não funciona estudar literatura desse jeito, Lívia. Entenderam? Tudo bem? Então, a gente tem que Ô, estudar de prof, maneira temática. desculpa, Oi, desculpa fala, até meu amor. interromper.
É que quando você falou que seria um movimento mais difícil, assim, de ler, eu achei que ia ser o parnasiano. Você acha que o Não achei que parnasiano é ia ser difícil? barroco. Eu acho mais difícil de ler, porque o meu movimento favorito é o barroco. Ai, o meu é um dos. Mas Mas a gente, parnasiano, para mas mim, a já é gente mais vai passar por complicado. ele. Mas a gente vai passar por ele. Mas, por exemplo, o barroco, ele trabalha com uma inversão sintática muito forte. Então, quando a gente, por exemplo, quando a gente vai ler poema, pessoal, a gente precisa trabalhar com, e não só poema, mas, por exemplo, o poema, como existe uma construção métrica e muitas vezes uma obediência a esse padrão métrico, por exemplo, se o cara quer escrever em forma de redondilha, se ele quer escrever em forma de decassílabo, ele precisa ter essa preocupação métrica. E ao fazer isso, ele tem que fazer o quê? Ele começa a manusear a palavra. E nisso ele cria as inversões sintáticas, os chamados hipérbatos. Tudo bem? Vocês percebem que vocês também fazem hipérbato, inversão sintática na redação do Enem ou na dissertação, porque você acha que tem que fazer inversão sintática para o texto ficar mais elegante e para o corretor aumentar a nota. Então vamos lá. Você pode fazer inversão sintática. Significa que você tem um domínio gramatical, mas faça isso com parcimônia. Faça isso com leveza, porque se você ficar invertendo o tempo todo, o seu texto fica travando. Seu texto ele perde o quê? Ele perde essa fluidez, ok? A gente já falou, por exemplo, isso quando vocês ficam usando a qual, o qual, no qual, ao invés de simplesmente usar o pronome relativo universal, que é o que. O que ele mantém o tecido coesivo na mesma linha. Aí você coloca assim, Donald Trump, o qual ganhou a eleição. Puta, mas parece que você afundou Donald Trump lá embaixo, assim, no subterrâneo da Casa Branca e voltou. Tá? Então, assim, bota o quê? Então, assim, a gente precisa ter essas nuances, tá? O Barroco, por exemplo, ele vai trabalhar muito com essas invenções e muito com figuras de linguagem, mas muitas dessas figuras a gente vai trabalhar. Algumas dessas figuras eu vou fazer uma aula especial com vocês para falar sobre elas também. Tudo bem? Ok? Então, antes de a gente entrar na literatura, rapidamente, barroco é dor, barroco é confusão, barroco é sofrimento. Isso aqui é uma das pinturas do maior expoente do barroco e, para muitos, o mestre dos mestres da pintura naturalista, dessa pintura realista, chamado Michelangelo Meriti de Caravaggio. Tá? O Caravaggio, ele vai trabalhar com uma técnica, cuidado, que a gente chama de chiaro escuro. Ele é um mestre do chiaro escuro. Só que aí que tá, você fala chiaro escuro, claro escuro, é barroco. O Da Vinci já usou o chiaro escuro no Renascimento. Você entendeu que não dá simplesmente para a gente ficar assim, "Ah, isso aqui é característica disso, isso aqui é característica disso"? Todo mundo pode usar, dependendo de quem vai trabalhar e dependendo da técnica que ele quer, tá? Vocês estão percebendo aqui o sofrimento no rosto de Jesus? O barroco trabalha com isso, com a dor. A testa de Tomé está franzida. Consegue ver? Está aparecendo para vocês a pintura? A testa de Tomé está franzida, né? Isso é uma cena bíblica, né? Ressurreição de Cristo, os apóstolos conversam e falam sobre a ressurreição. Tomé faz o quê? Ele é o apóstolo da incredulidade, ou seja, eu só acredito vendo, não é assim? Não é assim que a gente faz no nosso cotidiano, né? Eu sou como Santo Tomé, eu só acredito vendo. O que que Jesus faz? Pega o dedo de Tomé e enfia na chaga, que é onde tem a marca do quê? Do trespasse feito pelo centurião. O centurião atravessa a lança aí no peito de Jesus. Gente, olha a cara de Tomé. Tomé tá assim, caralho, Jesus, ele não tá acreditando. Agora, Deus, Jesus ali tá doendo, os outros apóstolos também. Outra coisa, olha a ideia de movimento, tá? O corpo curvado, a posição da mão. O Barroco dá essa ideia de movimento. Ó, Narciso. Narciso é um personagem mitológico. Vocês conhecem a história de Narciso? Narciso, ele se debruçava sobre o leito do rio porque ele viu, né, o próprio reflexo e a partir dali ele fica apaixonado com a própria beleza. E todos os dias ele se debruça para ver a própria beleza. Só que tem um detalhe, gente. Turma, você se olha no espelho para sofrer? Você se olha no espelho e fala assim, nossa, como você é lindo, meu Deus. Você não faz isso, cara. Né? Você olha no espelho para se admirar. Né? Com maquiagem ou sem maquiagem, não importa. Esse Narciso, ele sofre. Esse Narciso dói. Olha o rosto dele. O semblante do rosto dele não é um semblante de quem tem prazer ao ver a própria imagem, mas de quem sofre. Tudo bem? Você percebe um teor agônico. O barroco, ele é agônico.
tá? Isso aqui é a cabeça de Golias pintada também pelo Caravaggio. Todas essas pinturas são do Caravaggio. Olha o chiaro escuro, tá vendo? O tórax de Davi, claro. Aí você pega o braço direito dele, tá o quê? Escuro. Olha a lança clara, a lâmina da lança, tá vendo? Os elementos importantes da pintura. Outra coisa, você vê que a lateral do rosto do Golias também tá o quê? Também tá iluminada. Só tem um detalhe. Esse rosto do Golias, gente, ele é o rosto do próprio Caravaggio, tá? Ele pintou a própria imagem na pintura que ele fez, como um processo de autopenitência. O Caravaggio, ele era uma pessoa extremamente explosiva. O Caravaggio era um cara, assim, revolucionário na pintura, né? Mas a vida pessoal dele era uma vida pessoal extremamente conturbada. E numa briga, ele mata o próprio amigo. A partir dali, ele passa a se penitenciar na própria obra que ele faz. Então você vê que tem um teor religioso, muitas vezes, na obra dele, tá? E um teor penitencial. Ele passa como se ele tivesse o quê? Como se ele se sentisse culpado e passasse o quê? E passasse a se penitenciar, como se ele tivesse que pagar por esse pecado, pagar por essa culpa. Você vê que o rosto de Golias é um rosto transtornado, ele foi decepado. Tem uma pintura famosíssima do Caravaggio, gente, que é a da Medusa, tá? E sim, quando você olha, parece que ele está o quê? Parece que ele pinta a medusa. Ele não pinta a medusa, ele pinta o reflexo da medusa quando a medusa se vê no espelho do Perseu. Essa pintura está em Florença, tá? Está na galeria da Academia. E então você vê que ela pinta o Caravaggio pinta a Medusa no escudo, né? Então, na verdade, por quê? Porque o Perseu não pode olhar para a Medusa, porque senão ele petrifica. Então, o que que ele faz? Ele joga o escudo na frente para que ela veja a própria imagem e a hora que ela vê, ela se assusta e ela se petrifica, né? E ele corta a cabeça dela, né? Então, você vê que o barroco ele está sempre associado com isso. Agora vem para a literatura. Gente, uma estrofe, 4 versos. A gente não vai interpretar, a gente vai ler e entender a informação que o texto mostra, tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou trabalhar com vocês uma técnica que eu uso no teatro, tá? A gente usa uma técnica de decupagem do texto teatral para poder construir personagem, né? Depois você fala para Bruna, Olivia. A gente faz essa decupagem de personagem e de construção em função do, assim, no trabalho de mesa, para poder entender o que está acontecendo, né? Que cena é aquela, o que que ocorre, mas o que que ocorre de fato. Então a gente faz uma divisão, gente, se você quiser escrever aí do lado, no papel, de fatos e questões. Existem fatos, existem questões. Então vamos lá. O primeiro verso ele fala assim: largo em sentir, em respirar sucinto. Qual é o significado só do primeiro verso para vocês? Quando ele fala largo em sentir, significa que o sentimento dele está o quê? De sentir muito. Intenso. Ele sente muito, certo? Ó, largo em sentir, ou seja, então em sentir é largo. Em respirar, sucinto. Quando o vestibular, e o vestibular adora fazer isso, né? Responda sucintamente. Pode ver, pergunta de segunda fase é sempre assim. Responda sucintamente, ou seja, responda de maneira Direto. enxuta, direta, curta. O que que significa então o primeiro verso? O sentimento dele é intenso, o respirar dele é o quê? É, é tipo muito curto. O É respirar tipo dele é curto, é respiração. comprimido, é controlado, certo ou não? Eu posso dizer que é aprisionado, né? Porque uma coisa é eu respirar assim, né? Outra coisa é o quê? Outra coisa é você respirar de maneira curta. Então significa que ele está sentindo numa intensidade e respirando em outra intensidade, certo ou não? Tudo bem? Pergunta, tá? Ele está sentindo alguma coisa muito intensamente? Isso é fato ou questão? Você consegue visualizar nesse verso que ele sente alguma coisa de maneira intensa, sim ou não? Qual o primeiro trecho que a gente leu? Largo em sentir. O que ele sente é intenso ou não? Sim, é intenso. É intenso. Então por que que vocês não responderam se é fato ou questão? Vocês estão na dúvida? Ele sente de maneira intensa?
Bem, Interessante. Vou fazer outra pergunta. Só no primeiro verso. O eu lírico está amando. Isso é fato ou questão? questão? Porque não aparece no texto. Ele pode estar amando? Ele pode, mas vai Pode. ter que aparecer para a gente em outro lugar. Não é aqui. Tudo bem? Então, isso é questão. Por exemplo, se eu for construir esse personagem, Lívia, de repente eu posso entender que esse sentimento seja um sentimento amoroso, entendeu? Aí o que que eu faço? Eu começo a acrescentar essas nuances na composição do meu personagem. Então, o fato é aquilo que acontece, a questão é aquilo que poderia acontecer, mas que não está lá, mas que eu, no momento de construir, eu começo a alinhar e começo a colocar camadas na construção e nesse personagem, entendeu? Olha o que ele fala no segundo verso: peno e calo, ou seja, eu sofro e fico quieto. Tão fino e tão atento, ó, tão fino, de maneira tão atenta, que fazendo o disfarce do tormento, o que que significa o terceiro verso? Ele está o quê? Disfarçando a dor dele, certo ou não? Tudo bem? Que fazendo o disfarce do tormento, mostro que eu não padeço e sei que o sinto. Análise sintática. Volta. Gente, olha aqui. Não mostro o que padeço. Vai na ordem direta dos elementos, mais fácil. Então, disfarçando, ó, que fazendo o disfarce do tormento, disfarçando a minha dor, eu não mostro que eu padeço, ou seja, eu não mostro que eu sofro. Olha agora, e sei que sinto. Então, eu não mostro que padeço, mas eu sei que eu padeço. Entenderam ou não? Resumidamente, esse quarteto fala sobre o quê? Sobre alguém que sente muito, que está sofrendo, porque é um tormento, mas ele não Demonstra. demonstra. Tudo bem? Todo mundo chega nessa informação? Todo mundo chega nessa informação porque é a informação que está no texto. Tá? Agora, você pode ver, chega na hora da prova, pega o quarteto, pega o poema e coloca assim: o poeta sofre por um amor não correspondido. 200 pessoas vão lá e assinar o amor não correspondido. O amor não correspondido está no texto? Não, então não é para assinar. Mas da mata, a gente não pode inferir nada. A leitura aqui não é uma leitura interpretativa, ela é uma leitura intelectiva. Entenderam ou não? Tudo bem? Então, se a gente colocar isso na mão, por exemplo, de um sociólogo, ele vai ler isso à luz da sociologia. Se a gente colocar na mão de um psicólogo, vai ler à luz da psicologia. Se a gente colocar na mão da Paty, que está aqui, vai ler à luz da história. Cada um vai trabalhar com a sua valência nesse processo de leitura. Eu vou dar o olhar literário para isso daqui, vou de repente ver tecnicamente, ok? Vocês vão olhar em função do quê? Em função do sentimento que isso causa ou não. Agora, a questão é, esse sentimento não tem nada a ver com o quê? Com a informação do texto somente. O sentimento é em função daquilo que o texto pode causar em mim ou não. Entende isso ou não? Eu posso pegar, por exemplo, um poema agora, declamar um poema para vocês aqui. Esse poema pode tocar o sentimento, o coração de alguns de vocês, de alguns, de todo mundo, de ninguém. Mas o fato dele tocar o sentimento de alguém não significa que aquilo ali, que o sentimento é que está lá. Você fala assim, nossa, esse poema, ele mexe comigo porque ele quer dizer isso. Não interessa o que ele quer dizer, guarda para você. O que ele quer dizer para você, guarda para você. O que ele quer, o que ele está falando, a informação dele decantada, básica, dicionarizada, é isso que importa para gente. Entenderam ou não? Tudo bem? Isso é fundamental. Ô, da Mata, Oi, posso só tirar uma dúvida que eu fiquei até agora? pois não. Quando a gente olha os quadros das pinturas barrocas, a gente vê Perfeito. muito o drama, o claro e o escuro que a gente discutiu. Esse, essa sombra e essa luz, em alguns pontos da pintura, é relacionado à dualidade que o barroco carrega, ou pode ser uma intenção do autor, do artista, de é, caminhar, de direcionar o nosso olhar para pontos Sim. específicos. Mas ele vai fazer isso. A intenção dele é essa. Se você pegar, por exemplo, ó, para onde que a gente direciona o nosso olhar? Para o rosto de Golias, para o peito de Davi, para a espada de Davi, para o lateral do rosto de Davi. Tá vendo? É natural que isso aconteça. É como se você tivesse o quê? Uma lâmpada, né? Como se tivesse uma iluminação. Se você olha para cá, por exemplo, olha o que que você tem. Onde está a luz? Está na perna dele, percebe? Está no braço dele, está numa parte do rosto.
Mas você vê que a luz está aqui em cima, ela não está embaixo, né? Embaixo a gente tem o reflexo dele, mas o reflexo dele é um reflexo mais apagado, percebe? Então, tem isso, Sei, né? Ou seja, desse direcionamento que ele quer, né? Esse jogo de luz e sombras, ele vai posicionar para a gente o que passa a ser mais ou menos importante também nessa pintura, entendeu, Gabi? Ok? entendi. Uhum. Gente, declamando um poema para vocês, talvez alguns de vocês se emocionem com o poema, talvez fosse, nossa, o da Mata tá num momento desequilibrado, né? Tá com vontade de dividir com a gente, deve estar passando por alguma situação delicada na vida dele, sei lá, né? Resolveu desabafar, falando um poema para a gente. A questão aqui qual é? O fato do poema tocar o coração da gente não significa que a forma como ele toca é a forma interpretativa que eu tenho que usar como resposta. O poema pode significar mil coisas para mim. Mas subjacente a isso, guarda essa palavra, subjacente a essa interpretação, existe a análise. E a análise é a decomposição do texto em várias partes. Eu depois vou fazer uma outra aula com vocês sobre análise de texto. A gente vai fazer uma análise de texto, a gente vai decompor, a gente vai fazer um processo de cadência que eu vou ensinar vocês, e a gente vai resolver as questões relacionadas ao texto, só que quando vocês forem para a questão, vocês não vão voltar nenhuma vez mais para o texto. O texto já vai estar na memória. Eu vou mostrar como é que vocês vão fazer isso tecnicamente falando. Então vocês vão aprender exatamente o que o texto, o que é importante naquilo ali. E quanto mais treinar, mais rápido vai ficar. Então na hora, vocês vão fazer o quê? Vocês vão direto para a alternativa, direto para a questão. Então vai ajudar muito esse processo de leitura, uma leitura por memorização de método de cadeia, que depois eu vou fazer com vocês. Volta lá naquilo que eu tinha comentado com vocês em relação a gente cristalizar determinadas características em determinados estilos de época. Isso aqui é Camões. Camões não é barroco. Camões é classicismo. Tudo bem? Ok? Só que essa estrutura de texto que ele usa, qual é? Você já viu isso várias vezes. Soneto. O soneto, ele é uma composição de quantos versos? Vocês viram que a questão não é literatura, é matemática, né? Verso é a linha, São 14. estrofe é o bloco. São quatro estrofes, né? Você fala assim, soneto são dois, 4, 4, 3, 3. Isso é a escalação de jogo de futebol, tá? Soneto tem quatro estrofes, dois quartetos, dois tercetos, tudo bem? Totalizam 14 versos. Lívia, se eu tirar e deixar 13 versos, deixa de ser um soneto? Deixa, gente. Aqui está com 14. Se eu tirar um verso, ele deixa de ser um soneto por causa disso? Vocês estão na dúvida, né? Assim, eu acho que não deixa de ser um soneto, Aham. mas na sua forma clássica, sim. É um soneto Porque incompleto, né? porque ele não segue a regra clássica de um soneto, Então ele mas não é ele mais um continua. soneto. Mas, tipo, se Ele você é, tirar ele é um um, projeto de ele já soneto. é. Ele é um projeto de soneto. Ele é um texto inacabado que gostaria de ser um soneto, mas não nasceu. Ele é um sabor soneto. Ele é sabor É, soneto. Obrigado, Gabi. Ele é sabor soneto, entendeu? O soneto, ele tem obrigatoriamente, ele precisa de 14 versos. Esse soneto, ele é chamado de soneto camoniano, que o Camões, ele cristalizou muito essa forma de escrita na poesia dele, tá? Na poesia principalmente lírica. Mas esse soneto não vem do Camões. Esse soneto, gente, ele é chamado também de soneto petrarquista por conta do Renascimento italiano, tá? A fonte dentro da qual Portugal foi beber, ok? Então, toma muito cuidado. O clássico, ele não é original, ele é imitativo, só que ele imita, olha isso é que é legal, ele imita tentando superar tecnicamente e também do ponto de vista de conteúdo quem ele imita. Mas ele imita. Camões é um imitador. Essa história não foi ele que criou, essa história é da Bíblia. Amor é fogo que há de se ver, não foi ele que criou, ele pegou do Petrarca, só que ele remodelou, tá? Então, do mesmo jeito que você pega, por exemplo, o Camões falando isso aqui, ó, né? Você pega o Camões trabalhando com a questão do amor na literatura do século XVI, né? Se você olhar, por exemplo, para o Cláudio Manuel da Costa no século XVIII, 2 séculos depois, ele vai fazer coisas parecidíssimas com o Camões, tá? Faz a imaginação de um bem-amado que nele se transforma o peito amante. Daí vem que a minha alma delirante se não distingue já do meu cuidado. Esse é o Cláudio Manuel da Costa, ó. Faz a imaginação de um bem-amado. Alguém está imaginando o bem que ama, certo ou não?
faz a imaginação de um bem-amado, que nele, no bem-amado, se transforma o peito amante. Então, o peito amante se transforma no peito amado. Tudo bem? De tanto imaginar o bem-amado. Isso é o Cláudio. 2 séculos antes. Transforma-se o amador na coisa amada por virtude do muito imaginar. O amador se transforma na coisa amada, que é a pessoa amada, por virtude da imaginação. Eles estão falando exatamente o quê? A mesma coisa, só que de um jeito diferente. Nesse caso, Cláudio imitou Camões. Entendeu o que o clássico imita? A gente está lá no século XVIII, que é o neoclassicismo. O Camões está no classicismo. O classicismo, gente, é o renascimento na literatura, tá? Mas por que que eu estou fazendo isso? Porque isso é um soneto. O soneto é uma forma fixa. E ele, por ser uma forma fixa, ele representa, para quem quiser acrescentar aí, a racionalização da forma. O soneto, eu racionalizo a forma. Não importa sobre o que eu vá falar, tem que caber em 14 versos. Se eu for contar a história da Lívia agora, a trajetória da vida dela, as conquistas dela, vai ter que caber nesse tamanho de texto. Então significa que o soneto, ele tem um poder de síntese extraordinário. Eu racionalizo a estrutura formal. Tá claro isso para vocês? Isso é uma racionalização. Tudo bem? Aí você fala barroco. O barroco não racionaliza. O soneto vai ser uma das formas mais usadas pelo grande representante da poesia barroca brasileira, Gregório de Matos. Isso é Camões. Isso é Gregório. Ué, onde que está a lâmpada de coração? Entendeu? Olha isso daqui, que lindo que ele faz. Gente, vocês conhecem essa história? Jacó, Labão, Raquel e Lia, da Bíblia? Rapidamente, Jacó se apaixona por Raquel, Raquel, filha de Labão e irmã de Lia, tá? Raquel significa ovelha mansa. Jacó queria casar com Raquel e ele vai conversar com Labão. O Labão faz o quê? Labão falou assim: olha, você quer minha filha? Trabalha para mim 7 anos. Ele trabalha durante 7 anos. Só que na hora de ele ter a Raquel, a estrutura de coabitação ali, de núpcias, era um pouquinho diferente, tá? Ele não veria a Raquel, ele ficaria com ela sem vê-la. Ela seria colocada na frente dele vendada. Sabendo que isso poderia acontecer e que tem a Lia, e detalhe, a Lia é mais velha que a Raquel. Na cultura hebraica, você não casa a filha mais nova antes da mais velha. O que que Labão faz? Labão, ele entrega a Lia, o Jacó não sabe. Mas a Raquel, sabendo que isso pode acontecer, ela combina sinais com o Jacó. Exatamente para quê? Para que se fosse a Lia, o Jacó desmascararia a Lia e não se casaria com ela. Por quê? Porque uma vez consumido o ato, coito realizado, acabou, não tem devolução, tá? Ó, não era ela, não, já foi. Tá? Só que na hora a Raquel fica assim, a Raquel fica mal pelo constrangimento que a Lia vai passar. Então o que que ela faz? Ela passa os sinais que ela combinou com o Jacó para a irmã. A Lia vai, faz os sinais, o Jacó fica com a Lia achando que é a Raquel. No dia seguinte, quando ele olha, opa, não era isso. Ele vai para o Labão e fala: fizeste muito mal, porque eu não trabalhei para o senhor por 7 anos para ficar com Lia, mas para ficar com Raquel. Labão vira para ele e faz isso aqui. Não se casa na nossa cultura a filha mais nova antes da mais velha. Terás a Raquel em uma semana. Uma semana depois ele entrega a Raquel para o Jacó. Ele vira e fala assim: e agora por ela, você trabalha para mim mais 7 anos. Você viu o que o Labão fez? Ele segurou o Jacó 14 anos. Tá? Só que na estrutura cronológica, é isso aqui, ó. Jacó trabalha 7, fica com Lia. Uma semana depois ele recebe a Raquel e agora ele trabalha mais 7, mas com as duas. Ele está casado com as duas. Você entendeu que os outros 7 anos ele trabalha, mas ele já tem as duas com ele? Tudo bem? Tá claro isso para vocês? Então a segunda parcela de 7 anos ele já está casado com as duas. Tá? O que que vai acontecer? Gente, quem é feliz nesse processo, né? Porque a Lia é fértil, mas o Jacó não a ama. A Raquel não dá filhos, mas o Jacó é apaixonado por ela. Então, assim, a mulher que eu amo não tem filho e a outra que me dá filho que eu não amo. Ou seja, então a Lia é uma chocadeira e a Raquel que dá o amor. Quem que tá feliz nesse processo? Ah, o Jacó que tá catando as duas. Não, ninguém tá feliz. Né? E aí, o que que a Lia faz? A Lia reza para que Deus tocasse a Raquel com a fertilidade. E a Raquel engravida do Jacó. E quando ela dá à luz, ela morre no parto. Eu fico imaginando que reza deve ter sido essa da irmã. Rezinha legal, né?
A irmã morre no parto. Antes de morrer, ela vira, pega o filho e dá o nome do filho de Benomi, que é filho da tristeza, filho da dor. Você já viu isso na nossa literatura de uma outra forma, num processo de intertextualidade. Com quem? Macunaíma não, desculpa, Iracema. Oi? Iracema. Iracema, do José de Alencar. Iracema se apaixona por Martim, Martim, filho de Marte, deus da guerra. Gente, presta atenção. Quando você começar a namorar alguém, ficar com alguém, olha o nome, vai. Olha o nome. O cara chama Martim, o cara é filho da guerra. Você acha que ele nasceu para quê? Para amar? Ele nasceu para conquistar, para colonizar. Iracema é uma obra sobre o genocídio disfarçado de boa-fé. É uma obra sobre genocídio. Morre todo mundo naquele negócio. Pior que aquele é só Hamlet. Morre a tribo dela, morre todo mundo, ok? No final, enquanto ela está dando a luz, ele está lutando contra índios e contra a tribo dela. Ele está matando a gente dela e ela parindo o filho dele. O que que ela faz? Ela pega e fala assim: Tu és Moacir, o nascido do meu sofrimento. Percebe a relação? Só que na história do Jacó, o que que ele faz? Para homenagear a esposa, ele substitui, ele troca o nome do filho. E ao invés de chamar de Benomi, ele passa a chamar o filho de Benjamim, em homenagem ao amor que ele sentiu pela mulher. Benjamim significa filho da felicidade. Ok? Camões faz o quê? Olha o que o Camões faz. Então vamos lá, leitura intelectiva, tá? 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel Serrana Bela. Tá claro isso para vocês? Jacó servia Labão, beleza? Pai de Raquel Serrana Bela, mulher do campo. Olha agora. Olha que lindo esses dois versos da primeira estrofe. Mas não servia ao pai, servia a ela, que a ela só por prêmio pretendia. A servidão do Jacó não é uma servidão laboral, ela é uma servidão, mas não servia ao pai, servia a ela. Então você imagina, eu estou trabalhando 7 anos, ah, para quem? Para Bruna, mãe da Lívia. Para quê? Para casar com a Lívia. Mas eu não estou servindo a Bruna, eu estou servindo a Lívia. Então, a Bruna é a minha patroa, porque eu trabalho para ela, mas a minha servidão, ó, não servia ao pai, servia a ela. Raquel, a servidão dele é o quê? Amorosa. Isso chama-se o quê? Vassalagem. Isso é trovadorismo. Bem-vindo. Pega a lâmpada e o coração e agora enfia no lugar. Entendeu que não adianta ficar fazendo um movimento pendular, porque tematicamente as coisas se recuperam? Isso é Idade Média. Isso é amor medieval, isso é vassalagem amorosa num poema clássico e numa história que é bíblica, religiosa. Onde que está o racionalismo aqui? O racionalismo está na estrutura. Tudo bem, gente? Os dias, na esperança de um só dia, passava contentando se com vê-la. Desinverte, tira da estrutura do hipérbato. Passava os dias contentando se com vê-la, na esperança de um só dia, que seria o dia que eles ficassem juntos. Você está vendo que é uma questão de espera? Esse amor é um amor de espera. Ele trabalha e ele passa os dias contentando-se com vê-la, porque ele não pode fazer nada. Ele está trabalhando para o pai da Raquel, vendo a Raquel todo dia. Já pensou, minha gente, o namorado de vocês trabalhando para o pai de vocês sem poder fazer nada? Você fica olhando assim, ó, só mais 5 anos e meio, amor. Tá quase, já chega. Hã? Porém, o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe deu Lia. A cautela, você percebe? Ó, Camões usa cautela, né? Se a gente parar para pensar, o pai era um canalha, né? O pai fez isso de propósito. Em lugar de Raquel, lhe deu a Lia. Até aqui, a história bate ou não bate? A história bate. Tudo bem? Olha agora os terceiros. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora assim negada sua pastora, como se a não tivera merecida, esse é o pensamento do Jacó. Para. Vendo o triste pastor que com enganos, ó, lhe fora assim negada sua pastora. Ou seja, ele recebeu uma pastora por engano, porque não era por ela que ele trabalhou. Tá claro isso para vocês? Só que olha agora, para ele, na cabeça do Jacó, ele não recebeu a pastora como se ele não tivesse o quê? Merecido ela. Se ele não, se na cabeça dele ele tem a sensação de que ele não mereceu, o que pode passar pela cabeça dele?
Eu trabalhei 7 anos e recebi uma mulher quando eu gostaria de receber outra. Talvez eu não tenha trabalhado o quê? Tempo suficiente. Entendeu? Essa é a cabeça do Jacó. E justamente por isso, olha o último terceto, ele já começa a trabalhar mais 7. Começa, ó, vendo o triste pastor que com enganos lhe fora ser negado sua pastora como se a não tivera merecida, está no mesmo período, começa a servir outros 7 anos, dizendo, esses dois tercetos finais é o Jacó falando. Ele está dizendo, mais servira, se não fora para tão longo amor, tão curta vida, eu seria capaz de servir mais. Se não fora para tão longo amor, olha o que ele faz, longo amor, ele coloca o adjetivo na frente do substantivo, tão curta vida. Imagina o seu namorado chegar para vocês, você perguntar para ele assim, como é que é o seu amor por mim? Falar, meu amor por você é longo, amor longo, da ideia de comprimento. Meu amor tem 60 metros. Quando você coloca o adjetivo na frente, você tira a ideia de comprimento e você dá a ideia de quê? Não de comprimento, mas de intensidade. Entendeu que as escolhas lexicais, elas dão um outro sentido para o texto e por isso a gente também precisa olhar para essas escolhas lexicais quando a gente escreve? Tomem cuidado, não é sair socando adjetivo. Muitas vezes esse adjetivo ele desmantela a coerência do nosso texto. Tudo bem? Então você aqui, ó, aí vai uma pergunta. Esse Jacó daqui, ele sofre mais que o Jacó original da Bíblia? Sim, Ele sofre por um único motivo, qual é? Porque ele acha que Ele ele não mereceu, que ele não trabalhou o suficiente para merecer ela. Ele não trabalhou o suficiente, mas aí o que que acontece? Ele não trabalhou o suficiente e aí ele já começou o ele quê? não, A trabalhar? Ele já começou a trabalhar. Aqui no poema, Lívia, a Raquel está com ele enquanto ele está trabalhando os outros 7? No Ele não poema. No fala. poema, a Raquel está com ele? Pergunta. Raquel está com Jacó no final do poema? Fato ou questão? Não, Fato ou questão? fato que ela não está. Fato que ela então, não está. Tudo bem? Na Bíblia, quando ele trabalha os outros 7, a Raquel já está com ele? já. Vocês viram o Sim, que o Camões fez? O Camões aumentou o sofrimento do Jacó somente em 7 anos, tá? Porque aquele Jacó já trabalha com as duas. Esse aqui, primeiro ele vai ter que trabalhar mais 7 para depois receber quem? A Raquel. Você entendeu como ele modificou a história? É essa licença poética mais linda que ele faz. Por quê? Porque ele trabalha exatamente com o quê? Com amor como elemento de espera, sofrimento da espera. Ou seja, entendeu a imitação? Ele pega uma história anteriormente escrita e redefine essa história. Tudo bem? E aí, quando vocês falam, por exemplo, da questão lá do contraste, da oposição de ideia, esse é o Gregório. Aí agora a gente começa a trabalhar com características aqui do barroco. Mas, gente, a estrutura é a mesma, a estrutura de soneto. Então ele racionaliza a forma, só que agora o conteúdo você vê que está na densidade do quê? Do estilo. Nasce o sol e não dura mais que um dia, ou seja, o sol nasce e não dura. Então você tem o quê? Luz e pôr do sol. Depois da luz se segue a noite escura. Olha o contraste que ele trabalha. Por isso que a antítese ele é chamada de contraste, tá? Masculino, feminino, luz, treva, alegria, tristeza, juventude, velhice, ok? Tudo bem? Fogo, água, antítese. Você tem uma oposição característica. Em tristes sombras morre a formosura. Gente, o que que é formosura? Formosura é beleza. A captação da beleza se dá de que modo? Sensorialmente falando, ela se dá de modo visual, tá? Você não, ai, nossa, que belo. Não, é visual, tá? Agora, se tem uma captação visual, o que que ele coloca? Em tristes sombras morre a formosura. Se eu tenho sombra, eu não tenho luz. Se eu não tenho luz, eu não tenho beleza. Entenderam ou não? Olha o que ele fala agora. Em contínuas tristezas, há alegria. Eu queria que vocês notassem que o verbo morre do terceiro verso, ele também vem para o quarto verso, mas ele vem numa outra forma. Ele vem em forma de quê? De elipse. Entenderam ou não? E isso você pode fazer. Você pode fazer
trabalhar com coesão por elipse na redação. E fica lindo. E você está mostrando para o corretor que você consegue trabalhar com uso de recursos de maneira extremamente elegante. Não é rebuscamento, é conhecimento. Você está fazendo outro tipo de coesão, tá? Ao invés de simplesmente fazer o quê? Aquilo que normalmente vocês fazem, né? Imagine, tristes sombras morre a formosura. Aí você fala assim, sob esse viés, em contínuas tristezas morre a alegria. Dessa forma, em contínuas tristezas morre a alegria. Nessa perspectiva, em contínuas tristezas morre a alegria. Não. Sabe aquelas coesões viciadas? Esquece, tá bom? Tudo bem aqui, minha gente? Então você vê que aqui ele trabalha o quê? Com essa oposição, tá? Ou seja, o que que ele está dizendo? Ele está falando das inconstâncias, né? Da inconstância do bem do mundo, ou seja, tudo na vida é transitório, tudo na vida é passageiro. Usa a palavra de ordem do barroco, tudo na vida é efêmero, a efemeridade das coisas da vida. O barroco trabalha entre aquilo que é terreno e aquilo que é efêmero, entre valores materiais e valores espirituais, entre luz e sombra. O barroco é confuso por natureza, ok? Se o barroco fosse um signo, seria de peixes, que é o signo da confusão. Tem algum pisciano aqui entre nós? Além de mim? Não. Tem? A Lívia está sorrindo. Tem, Lívia? Pisciano entre nós? Não, não, sou canceriana, mas é porque Ah, meu signo de irmão. água, tá lascada do mesmo jeito. Tá lascada, né? Mas peixes é signo da confusão. Peixes é assim, ontem tinha dúvidas, hoje não sei. Esse é o peixe, esse é o pisciano, tá? O barroco, gente, ele é assim por natureza, tudo bem? Então, quando a gente pega, por exemplo, a questão da linguagem, vamos lá, ó, o que que a gente tem aqui? A gente falou agora há pouco disso, né? Antítese, paradoxo. Só que o paradoxo, cuidado, tá? A antítese a gente vai chamar de quê? A antítese a gente vai chamar de contraste. O paradoxo, anota, ele é contradição. O mito é o nada que é tudo. Se ele é nada, ele não pode ser tudo. Tudo bem? Então, uma coisa é o elemento se separar, outra coisa é o elemento se fundir, e nessa fusão ele se torna o quê? Um elemento contraditório. Ok? E o oxímoro que a gente comentou agora há pouco, ó, eu junto essas incoerências para deixar o sentido desse texto mais profundo. Vamos pegar isso aqui dentro de um texto. Olha isso aqui. Ah, aliás, deixa eu voltar só um elemento aqui. Tá vendo isso aqui embaixo? O rebuscamento, as inversões sintáticas que a gente veio falando agora. Por que que o Barroco inverte sintaticamente o texto? Porque se existe uma confusão que é do estilo, se existe uma confusão que é ideológica, se existe uma confusão da vida desse indivíduo, muitas vezes ele traduz essa confusão no próprio processo de escrita. Ou seja, eu deixo esse texto mais confuso. Gabi falou, por exemplo, que a poesia parnasiana, para ela, é uma poesia mais difícil. Talvez por conta do purismo da linguagem, mas não por conta de termos rebuscados, entendeu, Gabi? Mas porque é uma linguagem mais o quê? A gente fala do purismo, a linguagem pura é a Sim, linguagem é sem o isso quê? mesmo. Sem erro, sem correção, né? Então tem uma escolha vocabular ali que é muito precisa nessas coisas, mas é uma poesia vazia muitas vezes, né? Porque é uma poesia de cena histórica, é uma poesia de imagem da natureza, uma poesia de objeto. Imagina, você pega lá o Alberto de Oliveira, o nome do poema, o poema do cara, vaso grego, a outra é o vaso chinês, a outra poema é a estátua, é objeto. Percebe? Então, assim, não tem essa intensidade, né? Não tem esse vínculo emocional. Em alguns momentos, sim, tá? Mas é por isso que a gente precisa transitar e entender que uma coisa é o que o movimento prega, outra coisa são o quê? São variáveis que os autores se permitem também fazer, tá? Vocês estão vendo aqui embaixo, gente, figura de pensamento chamada silogismo. O silogismo, agora vai. O silogismo é a base do argumento que eu ensino a vocês para construir a dissertação sem tese. Todo mundo que vem estudar comigo fala, puta merda, mas tem que fazer tese. Eu falo que não precisa fazer tese nem na FUVEST nem na VUNESP. Por quê? Porque a gente trabalha em cima do quê? Em cima de recortes, em cima de premissas, de um raciocínio silogístico. Esse raciocínio silogístico, gente, ele é aristotélico, tá? Ele não é de agora. Partir de premissas para chegar numa conclusão é um raciocínio aristotélico e depois eu vou entrar teoricamente nisso com vocês. Até agora a gente veio
trabalhando em cima da parte prática, né? Eu peço para vocês fazerem uma hierarquização dos recortes temáticos, e ao invés de você fazer uma tese em que você vai apresentar o problema, não apresenta, vai direto para o argumento. Por que que eu preciso apresentar se eu já vou falar sobre ele depois? Então eu não preciso fazer essa apresentação, por quê? Porque essa apresentação vai me tomar tempo. Então, eu hierarquizo os recortes. Então, se eu tenho lá 3 recortes, a gente vai ver os 3 recortes hoje da FUVEST 2018, eu já pego o quê? Eu pego esse recorte e já puxo o quê? Uma figura para ele. A minha figura, o meu repertório. Começando com a figura, eu já mostro o meu recorte na figura. Então, a primeira camada vem da figura, a segunda camada do recorte, a terceira camada da opinião. É a justificativa. E depois eu vou trabalhando com a coesão interparagrafal e vou descendo os meus recortes temáticos numa progressão temática em que eu não repito elemento, não repito recorte, não repito o tema, porque o tema vai estar no final. Então, vocês, por exemplo, vocês vão ver depois, eu vou puxar aqui a proposta. O tema da redação da FUVEST 2018 é: devem existir limites para a arte? Ou seja, todos os textos da coletânea eles vão falar sobre o quê? Arte e limite. Mas se a gente vê essa pergunta da banca, deve existir limites para a arte? Se você não olha para o texto da coletânea, você sabe sobre qual limite ele quer que a gente discuta a respeito da arte? Não. Então você vai colocar um monte de limite que não tem nada a ver com o recorte e o alinhamento do recorte que está na coletânea. Vocês entenderam ou não? Então, FUVEST não é texto motivador. É muito mais do que isso. O recorte temático obrigatoriamente sai dali. A ideia central da coletânea, que é o recorte temático, obrigatoriamente sai de lá. E lá a gente vai entender que tipo de limite aquele texto fala, que tipo de limite o outro texto fala. Ok? Então o que que eu faço? Hierarquizo esses limites. E agora eu quero começar a falar sobre esse. Depois sobre esse. Depois sobre esse. A partir do momento que eu faço esse alinhamento, a minha conclusão ela acontece porque eu já discuti. Quer ver isso no poema? Olha que legal. Meu Deus que está pendente em um madeiro. Então vamos lá. Fato ou questão? O poeta conversa com Jesus. Fato ou questão? Fato. Ele conversa com Jesus? Meu Eu Deus que acho que está sim. pendente em um madeiro. Quem é que está pendente na madeira? Cristo. Ok. Jesus. Fato. Fato. Em cuja lei protesto de viver. Cuidado que o protesto aqui, ele tem efeito positivo. Quando você protesta alguma coisa, você protesta o quê? Você protesta contra alguém ou contra uma lei, mas o seu protesto é uma afirmação de alguma coisa, certo ou não? Então você fala assim: nós protestamos em favor, contra o quê? A escala 6 por 1. Tudo bem? É uma afirmação. Eu sou contra a escala 6 por 1. Eu sou a favor da escala o quê? 5 por 2, 4 por 3, ok? Aqui, quando ele está falando em cuja lei protesto viver, ou seja, em cuja lei eu assumo, eu admito que eu vivo, em cuja santa lei hei de morrer. Ó, ele está colocando o quê? A possibilidade. Eu hei de morrer animoso, constante, firme e inteiro. Gente, um homem que fala que vai morrer animoso, constante, firme e inteiro, só tem palavra positiva no último verso. Na cabeça dele, ele vai morrer no pecado ou no perdão? No perdão. Verdade. Pergunta ou fato? O poeta quer ser perdoado. Fato ou questão? O poeta deseja ser salvo. Fato ou questão? Questão. Ele deseja ser salvo ou não? Fato, acho que sim. É fato. Não é fato? Sim. Eu hei de morrer animoso, constante, firme inteiro. Ou seja, eu espero morrer, espero ser salvo. Certo ou não? Fato. Certo. Pergunta: fato ou questão? Né? O poeta será salvo. A gente tem essa certeza? Não. Questão. Não, essa é a questão. Tudo bem? Neste lance por ser o derradeiro, ó, o final, pois vejo a minha vida anoitecer. Qual é a figura de linguagem que acabou de aparecer para a gente? Ele está o quê? Eu estou vendo a minha vida anoitecer. Ele está Eufemismo. morrendo. É um Perfeito. eufemismo, tá? A gente pode trazer eufemismo para a redação? Claro que pode. É, meu Jesus, a hora de se ver, a brandura de um pai manso cordeiro. Olha o que ele está falando. Neste lance por ser o derradeiro, Jesus, pois vejo a minha vida anoitecer, é, meu Jesus, a hora de se ver a brandura de um pai manso cordeiro. Agora que eu estou morrendo, cadê o pai manso? Cadê o pai cordeiro?
Cadê o Pai que perdoa? Por que vocês estão rindo da minha cara? Cadê o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e você fala, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma só palavra e serei salvo? Seus sacrílegos pecadores, vocês não assistem à missa? Não assistem à missa, não? Ele está dizendo assim, ué, não morreu para salvar todo mundo? E agora, não vai me salvar? Agora eu quero ver a brandura de um pai manso, de um pai cordeiro. Agora, olha isso. Ele vai querer justificar por que que ele deve ser perdoado. Olha os dois terceiros. O silogismo começa agora. Primeira premissa. Muito grande é o vosso amor e o meu delito. Separa. Aqui eu tenho o quê? Deus, aqui eu tenho o poeta, tá? O Gregório. Muito grande é o vosso amor e o meu delito. Deus, o amor do Senhor, o Jesus, o amor do Senhor é muito grande. É correto isso ou não? Sim, Correto. E o meu delito. Ou seja, muito grande é o vosso amor e o meu delito. O meu pecado também é grande. Correto ou não? sim. Primeira premissa: o amor de Deus é muito grande e o pecado dele é muito grande. Essa é a primeira premissa. Ela é verdadeira? Sim. Segunda premissa: porém, pode ter fim todo pecado pode acabar, mas não o vosso amor que é infinito. Na verdade, o pecado está desse lado, né? O pecado está aqui no Gregório. Pode ter fim todo pecado, mas não o vosso amor que é infinito. O pecado pode acabar? Se você é perdoado, ele pode. O amor de Deus acaba? Não, porque o amor de Deus é infinito. É verdadeira a segunda premissa? Se vocês, todas pecadoras, pecadores que estão aparecendo para mim aqui agora na tela, porque vocês têm cara de pessoas pecadoras, o pecado de vocês pode ser perdoado? Pode, desde que você se arrependa. Tudo bem? Pecado é humano. Se você for perdoado, seu pecado deixa de existir. O amor de Deus não acaba porque o amor de Deus é infinito, tá? Qual a diferença entre infinito e eterno? Infinito é aquilo que começa e não tem mais fim. Eterno é aquilo que não tem nem começo e nem fim, ele simplesmente é. Deus é eterno e infinito, Eterno, porque ele não tem começo e não tem fim, ele simplesmente é. O amor dele por nós, Yasmin, é o quê? infinito. Infinito, porque ele só começou a amar quando a gente nasceu. Quando vocês nasceram, germinaram, saíram da condição de girininho e vieram. Falei, nossa, nasceu. Deus passou a amar todos vocês, todos vocês. O amor dele começou aqui. No que começou, não tem mais fim. Entendeu a diferença? Então, infinito é o que tem começo, mas não tem fim. Eterno é o que não tem começo nem fim. Ele é, ok? Se o amor de Deus é grande e é infinito, o meu pecado é grande, mas pode acabar, olha o que ele faz no último terceiro. Essa razão me obriga a confiar, a acreditar que, por mais que pequei neste conflito, espere em vosso amor de me salvar. Ou seja, se o amor de Deus é grande, o meu pecado é grande, mas o meu pecado pode acabar, e o amor de Deus é infinito, se eu cometer pecado, o amor de Deus é infinito, ele pode me perdoar. Vocês entenderam o que é o silogismo? Eu parto de premissas para chegar numa conclusão. Vem para a FUVEST, vem para a VUNESP. Cada recorte temático é uma premissa. Se você pega uma figura, um repertório e mostra o seu recorte e justifica, mostra o seu recorte e justifica, mostra o seu recorte e justifica, suas premissas são verdadeiras? São. É por isso que a conclusão na dedutiva nunca é falsa. Por isso que você nunca erra a conclusão. Quando você faz uma tese, não necessariamente você consegue comprovar aquela tese no seu argumento, porque você apresentou uma tese sem saber, muitas vezes, o que vai estar no seu argumento. Você teve que tomar um posicionamento antes mesmo de discutir. A pena de morte é válida na sociedade brasileira? Assim, você nem discutiu ainda. Você nem discutiu. Vai matar quem? Você nem discutiu. Você já está falando, é válida. E aí? Qualquer contradição que você colocar aqui agora, você invalidou a sua tese. Entendeu que na dedutiva é muito mais fácil? Tudo bem? Beleza? Olha agora que legal que ele faz. Tecnicamente, tem uma coisa interessante aqui que também é uma característica do período, tá? Eu coloquei aqui, ó, tá no quadro, tá vendo? Anota que isso é importante. O barroco, ele transforma o quê? Ele transforma diferença em oposição, ele transforma a oposição em simetria e a simetria em identidade. Ou seja, ele pega elementos contrários e opõe. A partir dessa oposição, ele deixa isso simétrico e a partir dessa simetria, ele funde esses elementos, tá? Olha o que que ele coloca lá em cima. Olha
os verbos. A primeira estrofe. Gente, olha só a ponta do início, ó. Ardor, pranto, incêndio, rio de neve. Ardor, pranto, incêndio, rio de neve. Se arde, arde, substitui, queima. Se queima, qual é o elemento? Fogo. Fogo. Embaixo, pranto. Pranto é o quê? Água. É choro. Tudo bem? Depois, volta para quê? Incêndio, fogo. Depois, rio de neve, água. Você viu que ele está fazendo uma oposição? Então ele pega o quê? Ele pega a diferença e transforma a diferença em oposição. Ardor, olha agora, os verbos todos no final. Olha o hipérbito que ele faz. É muito a cara do barroco. Mas não é só o barroco que faz. O classicismo já fez isso com Camões também, tá? Mas o barroco faz isso com peso. Ardor, nascido em coração firme. Se arde, dói. Mas coração firme dá a ideia de algo positivo ou negativo? Dá a ideia de algo positivo, certo ou não? Então, é o quê? É incongruente você falar que arde num coração que é firme. Olha agora, pranto derramado por olhos belos. O seu olho é belo quando você cai no choro, mas é pranto, gente, é diferente. Pranto é muito mais violento do que um choro. Seu olho é belo quando você chora? Chora e olha para o espelho para você ver a cara que você fica. Parece um tomate cereja. O olho parece uma pitanga, né? Quem é de câncer faz isso, né? De vez em quando chora, olha para o espelho para ficar mais dramático, né? Ó, incêndio disfarçado em mares de água. Gente, o que que é um incêndio disfarçado em mar de água? Se é incêndio, queima tudo, só que você está disfarçando. Disfarçando no quê? Em mar de água. Já tiveram raiva alguma vez na vida? Mas aquela raiva que você não pode. Aí, o povo já até aperta a boquinha. Aquela raiva que você não pode manifestar, porque naquele momento você vai se passar por pessoa desequilibrada, por pessoa problemática. Então, assim, quebrou o cacete com o namorado, foi pra festa. Quebrou o cacete com o namorado, foi para aniversário da amiga. Foi para, enfim, foi pra balada. Só que, assim, você quer discutir. Ele não quer, ele fala assim: não vamos falar, não, eu não vou brigar com você agora. Você quer discutir? Depois. A gente vai para o aniversário, você vai lá. Eu quero falar com você agora. Agora eu não vou falar. E ele entra com tudo. E ele deixa você queimando de raiva. Mas queimando de raiva. Você fica só esperando. Você fica nos pontos estratégicos da festa. Porque você sabe que ele vai olhar para você. Porque ele vai te procurar. E aí você fica assim. Você só fica assim. Os olhos de secar pimenteira. A hora que ele bate o olho, você fala assim. Ele não é nem louco de chegar perto de você. Só que vai chegar um momento que você está incandescendo na raiva, que você não consegue manifestar isso de outra maneira, porque você não pode explodir, porque é um incêndio disfarçado em mar de água. Essa raiva, ela só vai conseguir ser transbordada de um jeito: você chora. É aquela chor doída. Entendeu? Como ele transforma esse sentimento? Rio de neve em fogo convertido. Às vezes é o contrário. Ó, é o rio de neve, é a calmaria que se converte em fogo. Aí ele faz o quê? Ele mete um vocativo agora na segunda estrofe, ó. Tu, que em um peito abrasas, ó, abrasa escondido. Tu que em um rosto corres desatado, ou seja, tá escondido, mas tá desatado, né? Abrasa é chama, corres é a água. Quando o fogo em cristais aprisionado, quando o cristal em chama derretido. Olha a simetria. Barroco transforma diferença em oposição, que a gente viu, a oposição em simetria. Olha a simetria. Fogo, chama. Cristal, cristal. Qual é o nome dessa figura de linguagem que vocês aprendem? E Quiasmo. aí, Não é quiasmo? Por que que é quiasmo? Porque essa letra em grego chama-se qui, que até em formato de X. Então você coloca a oposição simétrica aqui. Falta agora o quê? Olha o número 3 ali do lado. A simetria vai se transformar em identidade. Se és fogo, como passas brandamente? Ó, se é fogo, como que acalma? Como que passa? Se és neve, como queimas com porfia? Porfia é violência. Como que neve queima? Como que fogo abranda? Mas ai, que andou amor em ti prudente. Vocês perceberam que tudo que está acontecendo é por conta do amor. O amor é o causador dessa sensação toda, só que ele começa com a sensação
ao invés de começar com o agente da sensação. Quer dizer, então, olha como o Barroco faz, ao invés de começar com a causa, ele começa com as consequências, para depois apresentar a causa. Ele inverte a própria estrutura lógica do texto, tá? E aí, olha o final dele, olha a fusão, olha a identidade. Pois para temperar a tirania, como quis quer que fosse a neve ardente, permitiu parecesse a chama fria. Neve ardente, chama fria. Neve ardente, neve é o elemento água, ardente é o elemento fogo. Elas não estão juntos? Olha o oxímoro aqui. Gente, neve pode ser ardente? Pega uma água, coloca sal e desce a temperatura dela, para ela não congelar. Se você botar a mão nessa água, você não consegue ficar muito tempo com a mão ali, por quê? Porque ela queima. Então você tem uma propriedade do fogo na água. Sabe bipolaridade universal? O Tai Chi, aquele símbolo que a gente chama de Tai Chi, você chama de Yin Yang. Yin Yang são os dois elementos. O nome oficial daquilo é Tai Chi, tá? Você pode ver que tem uma gota escura, uma gota preta com elemento branco dentro dela, uma gota branca com elemento preto. Ou seja, existe a bipolaridade universal. Cada um tem um elemento do outro dentro de si. Nós temos uma energia masculina, nós homens, e uma energia feminina. Vocês, mulheres, têm uma energia masculina e uma energia feminina. Existe um processo daquilo que prevalece entre a gente, né? A parte está aqui, a gente estava discutindo isso dias atrás, né? Essa coisa da energia masculina e da energia feminina. A minha terapeuta uma vez virou para mim e falou assim: você é uma alma, uma alma feminina num corpo masculino. Talvez por conta da forma como eu ajo, por conta da forma como eu me comunico, né? Você tem, por exemplo, mulheres que têm uma energia mais masculinizada, né? E às vezes quando você olha para um cara que tem uma energia feminina, você fala, nossa, ele é gay, não necessariamente. Você olha para a mulher, nossa, ela é lésbica, não necessariamente. Mas você entende que isso existe, tá? Aqui, se você pega a questão do fogo, ó, fogo. Você pega um isqueiro, por exemplo, se você acender o isqueiro e colocar a sua mão em cima, aqui em cima da chama, não precisa encostar, nem chega perto, já vai queimar, porque aqui é a propriedade do calor. Se você colocar a sua mão do lado da chama, você quase encosta nela. Aqui do lado existe uma coisa chamada chama fria, é a propriedade fria do fogo. Então, olha a fusão que ele fala, neve ardente e chama frio. O Barroco brinca com isso, tudo bem? E você vê essa alquimia dos contrários, isso é típico desse movimento. Agora, se eu tenho elementos contrários, em algum momento eu quero fazer isso aqui, ó, fundir, tá? Olha a fusão. Um prazer e um Gravata, pesar. Oi, pode falar, meu bem. desculpa. É, no outro texto, em questão de inferência, eu não posso inferir desde o começo que todo esse sentimento decorre do amor, só a partir do momento que ele fala. Só quando o amor aparece. Entendeu? Não. Fato ou Sim, questão? Ardor em firme coração nascido. O ardor é um sentimento amoroso. Fato ou questão? não posso afirmar. Uma questão. Questão. Entendeu ou não? A partir da Entendi. terceira estrofe, aí você pode afirmar que é o quê? Ok. Que o Mas sentimento, se que o pegam. sentimento referente é um sentimento amoroso. E isso é interessante, Yasmin, por quê? Porque você pega isso numa prova, né? A pessoa pega lá, primeiro, e às vezes tem assim, ó, o que fala o terceiro verso da primeira estrofe? Aí a pessoa vai lá, se é o sofrimento amoroso. Não sei. A informação ali não, se ela não aparece, eu não posso fazer isso. E aí, o comando, Yasmin, você vai ver que depois eu vou trabalhar com questões assim, a gente vai fazer leitura de questão, tá? De questão oficial. E você vai ver que o comando é muito isso, né? Tem comando que coloca assim, uma possível interpretação, aí é uma outra coisa. Mas quando o comando trabalha em função daquilo que é, ó, relacione, daquilo que é, o que o verso fala, a gente não pode fazer isso. E depois eu vou mostrar para vocês o seguinte: existe uma leitura que vocês vão fazer, que é uma leitura local, tá? É o que o texto aqui fala. Existe uma leitura que é uma leitura global, a gente sai para fora do texto. Então, por exemplo, se a gente pega esse texto aqui, aí fala assim: com relação ao movimento barroco, você percebeu que agora ele vem global o que o barroco, o que o barroco traz? Aí é global, aí ele escapa do texto. Quando é local, ele vai trazer só elementos do texto. Isso tudo vai depender do quê? Vai depender do comando, vai depender de como a questão ela se coloca para a gente, tá? Entendi. Obrigada. Ok? Turma, olha isso aqui, fusionismo. Prazer e pesar. Prazer, satisfação. Pesar, dor. Um prazer e um pesar quase irmanados, quase como irmãos. Aí ele inverte ao quiasmo. Um pesar e um prazer, mas divididos, quer dizer, quase como irmãos,
mas separados. E olha agora, os dois entraram neste peito tão unidos que o amor os acredita vinculados. O prazer e o pesar entraram no peito, no sentimento humano, tão unidos que o amor, ó, os acredita vinculados. O amor acredita que um não existe sem o outro. Entenderam ou não? Onde existe prazer, existe dor no amor. No sentimento, tá? Você não tem só prazer ou só pesar. Você tem as duas coisas. Curiosidade aqui, uma parte. Meu avô e minha avó ficaram casados durante 70 anos. 70 anos. O meu avô passou a vida inteira olhando para minha avó como se ele estivesse vendo a minha avó pela primeira vez. Ele era um eterno apaixonado. E detalhe, qualquer coisa que ele falava irritava a minha avó de um tanto que eu falei assim, ela vai matar ele. Ele não podia abrir a boca. E ele adorava conversar, ele adorava contar piada. Ele abria a boca, ela falava assim: cala a boca, Francisco, você já falou isso, fica quieto, Francisco. Parece ser meu namorado. O que que foi, Gabriel? Parece ser meu namorado. Você fala isso para ele ou ele fala isso para você? Não, ele é o igual seu avô e eu sou igual a Ele, sua avó. ele é minha avó? Não, ele é o meu avô. Seu avô. Ah, mas era assim, às vezes ele assistia novelinha junto, ele encostava nela, assim, eu ficava encostadinho no outro, era muito bonitinho assim, os passarinhos, né? E eles dormiam do ladinho do outro, né? Ela pegava e aí quando tinha gente, ela ficava com vergonha que ele estava dormindo, ela pegava e cotovelava, ele falou assim, acorda, Francisco. Gente, você imagina um cara levar cotovelada 70 anos de um lado só, a costela do meu avô toda de um lado só, né? Mas e ele não estava nem aí, ele olhava para ela com uma cara de apaixonado, né? Então, mas você tem isso, ó, né? O amor acredita o quê? Que o prazer e o pesar, eles andam juntos. Vocês já assistiram, talvez, aqui, uma animação chamada Divertidamente. A alegria, ela acha a protagonista, ela acha que ela é a foda da parada. É só ela que quer viver na vida da Riley. Ela pega e tem uma hora que ela coloca, inclusive, a tristeza de castigo num lugarzinho. Fica aqui, espera um pouquinho aqui. Ah, e ela quer dominar a paradinha, até o momento em que ela entende que a existência dela só existe porque existe a tristeza. Aquela cena que ela pega a brincadeira do hockey a partir do o jogo, que eles perdem um campeonato, que ela vê a Riley, só que ela via só o lado do quê? Da alegria. Quando ela volta a bola, que tem a parte azul, que é da tristeza, ela vê a Riley triste, os amigos conversando com ela, amparando, e depois vem a família e chega, e aí muda de cor e fica alegre. Ela entendeu que a alegria só existiu porque a tristeza existiu. E é justamente o que acontece naquela cena quando a Riley entra no ônibus e ela colapsa. Pode ver. Tem uma hora que ela para. Por que que ela para? Porque a tristeza chega e tira a lâmpada daquela mesa, que é aquela mesa da emoção. A tristeza é a única que pode fazer isso. Ela está colapsada. Ela não pode ter outro tipo de sentimento antes de soltar tudo. E ela só vai soltar por meio do quê? Da tristeza. Por isso que quando a tristeza toca na mesa e deixa a mesa toda azul, pode ver que ela está na frente dos pais e a única coisa que ela faz é o quê? É chorar. Ela falou assim: eu sei que vocês gostam daqui, mas eu não gosto daqui, não. Ela gosta de Minnesota. Eu já assisti 300 vezes essa animação. E depois que ela faz o quê? Que ela chora, pode ver. O que que a tristeza faz? Pega a mão da alegria e coloca na mesa, a mesa fica bicolor. Por quê? Porque a Riley ainda está triste, mas ela tem um momento de alegria. Pode ver que ela está encostada no peito do pai e a boquinha dela faz assim, ó, dá um leve sorriso. E nasce uma memória base bicolor, porque alegria e tristeza são isso daqui. Esse é o fusionismo barroco. Ok? Mas isso é para tudo, tá? Não é só para alegria e tristeza. Ó, anjo no nome, angélica na cara. Anjo no nome, angélica na feição. Então, o nome e a feição derivam da palavra anjo. Talvez o nome dela seja Ângela, Angélica, Angelina, Angelita. Isso é ser flor e anjo juntamente. Se ela é flor, ela é matéria. Se ela é anjo, ela está na transcendência. Ela é flor e anjo juntamente. Entendeu a fusão? Ser angélica flor e anjo florente, em quem, se não em vós, se uniformar. Ele só consegue ver isso acontecer quando ele olha para ela. É um elogio que ele faz para essa mulher. Tudo bem? Outra coisa importante. Ó, você tá vendo que é tudo soneto, gente? É barroco, mas com estrutura clássica, né? Discreta e formosíssima Maria. Então vamos lá. Ele elogia a beleza da mulher. Fato ou questão?
Fato. Discreta e formosíssima Maria, está chamando ela de formosa, certo? Fato. Enquanto estamos vendo a qualquer hora em tuas faces a rosada aurora, olha que lindo, gente, rosada aurora, em teus olhos e boca o sol e o dia, sol, dia, aurora. A aurora é o amanhecer, tá? E o amanhecer, ele é, a coloração dele é uma coloração mais rosada. Se vocês quiserem hoje ver uma imagem de aurora linda na poesia, antes de dormir, quando você estiver fazendo mais nada, já vai dormir, entra na internet, ou então entra e baixa e imprime, se puder, ou leia no celular. Pega um poema do Drummond chamado A Morte do Leiteiro. Ele não é um poema longo, tá? A Morte do Leiteiro. Você vai ver como que ele monta a imagem da aurora de uma maneira linda, como que a aurora surge nesse poema, tá? A sacada que o Drummond teve. Lindo. A Morte do Leiteiro. Então, a aurora, gente, ela é o quê? A aurora, ela é o amanhecer, tá? Tem um outro horário do dia, né? O entardecer ele é chamado de quê? Além de ser além de pôr do sol, ele tem outro nome. Ele é chamado de crepúsculo, ok? Que para mim, humildemente, é a hora mais bonita do dia. É a hora que eu acho a hora mais bonita do dia. O crepúsculo, que é aquele céu que fica alaranjado, né? Que é o entardecer. Gente, é o crepúsculo entardecer, tá? Não é crepúsculo daquela porra daquele filme, aquela merda lá, né? Ó Jacob, ó Bella, ó Edward, ó fuck them. Não, por favor, tá? É crepúsculo dia, tá? Tarde. Ó, enquanto com gentil descortesia, aquele oxímoro que eu falei para vocês, gentil descortesia, quer dizer, é uma gentileza, mas é uma descortesia, ou seja, você não foi legal no que você falou, mas você não foi mal educado, mas não foi bonito o que você falou, né? Sabe quando a pessoa dá em cima de você e ela joga um negocinho assim que parece que é uma coisa bacana, mas você fala assim, isso é uma indireta que você quis dar, né? Você não foi feliz. Vaza, sai daqui, vou furar seu zainho. Tá? Gentil descortesia. O arco fresco Adonis te namora. Adonis é um personagem mitológico, lindo, gostoso, gostoso. Tem duas minas que disputam o cara. Afrodite no mundo superior e Perséfone no mundo inferior. Entendeu? As duas, tá? Todo mundo quer ele. Adonis, né? Interessante porque, curiosidade, o filme Rocky Balboa, o grande rival do Rocky que vira amigo é o Apollo, Apollo Doutrinador, Apollo Creed, né? Aí depois você tem uma outra série de filme que é Creed, que é com o filho. O nome do filho é Adonis. Apolo e Adonis, dois deuses mitológicos, dois personagens mitológicos. O ar que fresco Adonis te namora, por causa da beleza dele, te espalha rica trança voadora quando vem passear-te pela fria. Eu quero que você se concentre nesses dois terceiros. Tem um tema caríssimo para a literatura que aparece aqui agora, e aparece no Barroco, mas ele não é só do Barroco, ele vem bem antes do Barroco. Goza, goza da flor da mocidade, que o tempo trata toda ligeireza e imprime em toda flor a sua pisada. Ó, não aguardes que a madura idade te converta esta flor, esta beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. O que que ele está falando? Goza da flor da mocidade, aproveita a sua juventude, que o tempo trata toda ligeireza, o tempo trata a sua juventude de maneira muito veloz, muito rápida. Olha agora, e imprime em toda flor a sua pisada. Vocês todas aqui serão lindas, são lindas, tá? Amanhã o tempo vai fazer o que com vocês? Vai pisar na beleza de vocês. Hoje vocês são uva, amanhã vocês serão uva passa, maracujá de gaveta, tá? Olha o que ele fala. Então, aproveita a sua juventude, a sua mocidade, ó, porque o tempo passa rápido e imprime em toda a flor a sua pisada, ele marca a flor. Olha embaixo agora. Não aguardes que a madura idade, a maturidade, a velhice te converta essa flor, esta beleza no quê? Nisso, ó, em nada, em terra. Olha a gradação decrescente. Gradação decrescente. A gente pode fazer isso na redação, tá? Em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Ok? Você viu? Em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Existe um elemento aqui que a gente chama de isocólon. É um elemento anafórico que a gente trabalha com o quê? A gente trabalha no sentido da ênfase. Então, quer ver? Isso pode, tá? Isso não é uma mera repetição. Então, se eu vir e falar assim, no sertão nordestino, uma família de retirantes luta contra a própria sorte, luta
contra um sistema que oprime, luta contra a miséria, ó, contra, entendeu? Não, isso tem uma razão de ser, tá? O isocolo, ele é usado, por exemplo, muito em discurso. E o isocolo a gente usa quando a gente quer fazer uma ênfase dentro do texto, só que você não vai fazer a granel. Você vai, depois eu vou construir com vocês isso, tá? A gente vai construir parágrafo e trabalhar com o isocolo dentro desse parágrafo para mostrar como é que fica. Você vai poder fazer isso em um único momento da sua redação. Você vai escolher esse momento. Ou é o fechamento do seu texto, ou é o fechamento de um parágrafo de desenvolvimento, de uma articulação de argumento, tá? Mas você não vai fazer isso a granel, mas ele funciona muito bem. E o corretor não entende isso como uma mera repetição, ele entende isso sim como uma figura retórica, tá? O próprio José Luiz Fiorin, que foi diretor da banca da FUVEST, ele trabalha com isso, tá bom? Ó, tudo bem aqui? Qual é o tema que ele trabalha, gente? Gente, quando ele está falando assim, que o tempo, aproveite o tempo, isso é carpe diem. Só que esse Carpe Diem, no barroco, a diferença dele para os outros, para o Carpe Diem clássico, para o Carpe Diem do século XVIII, é a intensidade emocional, tá? O Carpe Diem barroco, ele é aflitivo, ele é agônico. Mas quem que normalmente, quando que você estuda Carpe Diem? No arcadismo, que aí você está lá, Carpe Diem, Nutilia Trunca, Tiara Medíocritas, não é assim? Locos Amoenos, Fugere Urbis, aí acha que Carpe Diem é só no arcadismo. Não, lá existe, só que lá é um Carpe Diem mais controlado, ok? Pega lá Tomás Antônio Gonzaga, que havemos de esperar, Marília Bela? Que vão passando os florescentes dias, as glórias que vêm tarde já vêm frias, e é onde enfim mudasse a nossa estrela, ou seja, ele está tranquilo, ele está, ó, o que havemos de esperar? Vai esperar passar o tempo? Esse aqui não, ok? Olha como é que ele trabalha, né? Ele é incisivo, né? Ele é imperativo, goza da flor da mocidade, não aguardes que a maduridade. Existe uma intensidade, ok? Esse cara está querendo aproveitar a vida como se fosse a última coisa que ele fosse fazer na existência. Parecia minha irmã na adolescência. Eu falei, Vanessa, calma. Ela falou assim: não sei se eu vou estar viva amanhã, mano. Então, assim, eu falei, segura a onda. Eu falei, não, é agora, né? Carpe diem, ok? Então, aproveite, beleza? Gente, até aqui tudo bem? Beleza? Eu quero que vocês deem uma olhada. Eu vou puxar a proposta, porque eu quero ler essa proposta para a gente fechar, tá? Rapidamente. Turma, ela já está na plataforma, tá? Essa proposta, ok? Material também. Olha ali. Considerando as ideias apresentadas nos textos e também outras informações que julgar pertinentes, cuidado, ideia é no texto, informação que você vai trazer de fora, por exemplo, o quê? Por exemplo, repertório, figura, beleza? Mas ideia é no texto, o recorte temático sai daqui, não sai de fora. Redige uma dissertação na qual você expõe seu ponto de vista sobre o tema. Deve existir limites para a arte? Então, os textos da coletânea vão falar sobre arte e vão falar sobre limite, ok? Agora, vamos lá. Dá para a gente responder essa pergunta sem saber de que limite se trata? Então, deixa a tese de lado. Não vai fazer tese. Vamos pegar os recortes. Vem cá. Olha aqui. As obras de arte assumem a função de representação de um povo dos tempos mais remotos da história. Deixa eu ampliar um pouquinho mais, se eu consigo aqui rapidinho. Aqui. Aí. Melhorou, né? As obras de arte assumem a função de representação da cultura de um povo desde os tempos mais remotos da história das civilizações. Ou seja, né, faz uma marcação, uma escrita aí. As obras de arte, a função delas é representar a cultura. Então, por exemplo, o que o Caravaggio fez? Ele representou a cultura de uma sociedade. Mas o Caravaggio também fez mais do que isso, e a gente vai ver aqui, tá? Por exemplo, pintura rupestre. O que a pintura rupestre representava? O cotidiano daquela civilização, certo? Tudo bem? É aquele retrato. Olha agora. É através delas que o ser humano transmite uma ideia ou expressão sensível. Contudo, algumas obras de arte fogem do conceito. Gente, contudo é uma adversativa. Então significa que a informação mais importante vem agora. É agora que o recorte começa a aparecer para a gente. Algumas obras de arte fogem do conceito de retratação do belo e do sensível, parecendo terem sido feitas para chocar e causar polêmicas. Gente, marca isso aí, anota, né? Qual é o recorte temático? A arte deve causar polêmicas ou a arte deve chocar a sociedade? Agora você pode fazer a pergunta dupla e você pode responder duplamente. A arte deve chocar a sociedade ou causar polêmica ou representar a cultura de um povo? Você entendeu que agora você faz o quê? Você faz a pergunta integral? Esse é o recorte inteiro, tá? A arte ela deve fazer o quê? Ela deve só representar a cultura de uma sociedade ou ela deve causar polêmica?
Caravaggio representou a cultura de uma sociedade, representou em função da sua dualidade. Mas a obra de arte dele, por aquilo que ele expressava, ela também não chocava, ela também não causava polêmica. Então você está usando o Caravaggio para responder as duas coisas, tá? Quando Monteiro Lobato escreveu Paranoia e Mistificação, em 1917, depois da exposição que ele vai assistir da Anita Malfatti, com 56 obras que ela faz, influenciadas pelas vanguardas europeias, perceba que o Lobato, gente, toma muito cuidado com isso. Ele critica a Anita Malfatti? Ele faz uma crítica à Anita? Sim ou não? Não, Ele faz uma crítica a quê? as obras dela. Há duas espécies de artista, Yasmin. Uma representada por aqueles artistas, distantes de cubismos de Picasso e companhia. O outro tipo de artista é aquele que faz uma arte que não é muito diferente daquelas pintadas nas paredes dos manicômios. Olha a comparação que ele faz. Nessa segunda categoria de artista, encontra-se a recente exposição da senhorita Anita Malfatti. Trata-se de uma excelente artista com qualidades inerentes ao grande artista. Ele elogia tecnicamente a Anitta, porém ela envereda por caminhos estranhos. Ele não gosta dessa influência. Para o Lobato, a função da arte seria o quê? Representar a cultura. Nada de cubismo, expressionismo, dadaísmo. Agora, olha que legal. Eu poderia pegar, por exemplo, uma vanguarda europeia para poder pegar esse recorte temático, ou seja, uma vanguarda europeia é uma arte que choca a sociedade, certo ou não? Olha o dadaísmo. O dadaísmo é uma arte destrutiva. O dadaísmo é uma arte de explosão, é a anti-arte, é uma arte niilista, mas ele tem uma razão de ser. Você tem a guerra acontecendo. A gente que fica, destrói aqui. Enquanto o mundo está se destruindo lá, a gente destrói aqui. A arte dadaísta é uma arte para refletir a destruição da guerra. Então ela faz as duas coisas. Ela choca, mas ela também representa o que é esse mundo de hoje. Entenderam ou não? Então dá para a gente trazer. Você pode só falar da arte que choca ou da arte que representa a cultura. Não tem problema nenhum. Ou das duas coisas, tá? E aí no final ali você vai ver que ele só faz o quê? Ele fala da escultura do contemporâneo Mark Queen, lá do inglês, né, escultor, que ele pega uma réplica da cabeça dele e faz com o próprio sangue. Aqui ele só dá um exemplo de um marketing que choca, tudo bem? Mas esse é o exemplo. O recorte já está lá em cima, que é o que a gente precisava, tá? Olha agora. Graças aos seus três urubus, a obra Bandeira Branca é o acontecimento mais movimentado da 29ª Bienal. No dia da abertura, manifestantes de ONGs de proteção dos animais se posicionaram diante da instalação, segurando cartazes com dizeres que pediam a libertação das aves. Chegaram a ser confundidos com a própria obra. Me entristece o fato de que apenas os animais estejam sendo ressaltados. Espalhar informações erradas sobre como os urubus estão sendo tratados, lamenta Nuno Ramos, o autor da instalação, o artista. Na obra, os urubus estão cercados, aí ele está descrevendo a obra, por uma rede de proteção e tem como poleiro várias caixas de som que de tempos em tempos tocam uma tradicional marchinha de carnaval. As aves tinham a permanência da Bienal autorizada pelo próprio IBAMA, que depois voltou atrás, alegando que as instalações estavam inapropriadas para a manutenção dos animais. Denúncias, olha agora, fechou a figura. Agora ele vai na ideia. Denúncias e proibições à parte, a obra de Nuno Ramos ganha sentido e fundamentação apenas na presença de animais. Sem eles, a obra perde seu estatuto artístico. Ó, acabou. Ela não tem valida, ela não vale. E vira mero cenário, já que os animais são seus principais autores. Ou seja, essa obra só existe porque tem animal. Qual é o limite? O limite é o direito dos animais ou o direito das pessoas, se fosse uma arte com pessoas. Ou seja, a arte pode ferir direitos? Esse é o recorte temático que a FUVEST quer. Faz a pergunta: a arte pode ferir direitos? Então, vamos lá. Marina Abramovic. Já ouviram falar dessa atriz performática? Tem uma instalação que ela faz, uma performance que ela faz, que ela coloca vários objetos e as pessoas podem usar o objeto nela. Numa das performances que ela fez, um cara pegou um estilete e ele talhou a Marina. Ela teve uma hemorragia e foi parar no hospital, porque senão ela ia morrer na mesa, né? Ela teve que ser socorrida urgentemente. O cara cortou ela. Ela queria entender o limite do humano ali. Então tinha vários objetos, tinha pena, tinha xícara, tinha garrafa, tinha coisas leves, mas tinha objetos cortantes e cortaram essa mulher.
Ser humano é foda, né? Então, ela trabalha com isso. A questão é, ela se colocou nessa condição, percebe? Então, ela feriu um direito dela. Nesse caso, ela precisou para quê? Porque ela queria chegar num ponto, né? Posso ferir animais? Depois, pega, por exemplo, um cara chamado Demian Hirsch. Ah, qualquer coisa eu mando o nome dele para vocês depois lá. O Damian Hirst é um artista inglês, ele é o artista mais rico do mundo. Ele faz tubarão numa espécie de coisa de fibra de vidro, zebra, carneiro, vaca, tá? Ele pega o animal, talha o animal desmembra o animal, coloca o animal inteiro. A arte dele é isso. Ele tem um crânio, que ele pegou um crânio humano, ele cravejou o crânio de diamante e o crânio custa 50 milhões de libras esterlinas, né? Alguns acham que é arte, né? Então, é uma arte que choca? Sim, então vai nisso, né? Que ele trabalha, aqui nesse caso, pode chocar e também ferir direitos, tá? Agora, olha isso. Os dois textos próximos trabalham com a mesma figura, o Queer Museu. Queer, LGBTQ, esse Q é disso aqui, queer, ok? Que no termo inglês, na gíria, significa o quê? Estranho, esquisito. A exposição Queer Museu, Cartografias da Diversidade Brasileira, realizada desde 15 de agosto no Santander Cultural em Porto Alegre, foi cancelada após protestos em redes sociais. A mostra ficaria em cartaz até 8 de outubro, mas o espaço cultural cedeu às pressões de internautas. A seleção contava com 270 obras que tratavam de questões de gênero e diferença. Tratavam de questões de gênero e diferença. E falar de gênero e diferença numa sociedade tradicional pode o quê? Pode chocar. Não pode? Chocar a sociedade? Pode o quê? Olha lá, ó. Pode o quê? Causar polêmica. Entendeu? Então, esse recorte daqui, ele combina com o recorte do primeiro texto. Tá claro para vocês? Beleza? Então, estamos falando de quê? De gênero e diferença. São José dos Campos, no ano passado, a Miri Lacombe, jornalista, ativista, não pôde participar da Feira Literária de São José dos Campos porque um vereador e o prefeito não quiseram ouvir a Miri. Botaram na internet, a gente respeita, mas aqui não. Que tipo de respeito é esse que você fala aqui não em nome da sociedade? Você acha que isso é o quê? Você é a metonímia da sociedade? Você é a parte pelo todo? Você acha que você fala pelo todo? E aí os outros artistas todos fizeram o quê? Eles foram lá e rechaçaram e falaram assim: a Miriam não vai? A gente também não, porque acharam que ela fosse falar sobre o quê? Sobre casamento gay. Não era nada disso. Ela ia falar sobre a família tradicional. Pegaram um recorte dela numa entrevista e usaram o recorte. Ela falou assim: a família tradicional sobre a qual eu gostaria de falar é a família tradicional que o marido bate na mulher, que o marido espanca o filho quando sabe que o filho é homossexual. Que tipo de. Que família tradicional é essa? Essa família tradicional, né, que prega a moral e os bons costumes. Essa família tradicional desse cara louco agora chamado Juliano Casarré, um ator em fim de carreira que está fudido, tem 6 filhos para sustentar, ele precisa ganhar dinheiro, então ele vende curso para macho. Vocês chegaram a ver o Juliano Casaré? O Juliano Casarré? Né? É isso. A forja e o farol e a forja. Né? É um cara que vira na Globo News, e a Globo News dá palco para maluco. Na Globo News fala o quê? Fala que hoje a educação sexual nas escolas é o quê? É ensinar a colocar camisinha com a boca. Fala qual escola brasileira faz uma coisa dessa, minha gente. O cara é um maluco. Mas um monte de gente vai ouvir esse cara. Ok? Então, a Mili, por exemplo, não pôde falar, né? O que que aconteceu com o Queer Museu? Que ele foi... Gente, o Santander investiu um dinheiro nisso aqui. A exposição de Porto Alegre tinha uma instalação em que um ator estava lá deitado e nu. Só que, gente, existe uma coisa chamada Estatuto da Criança e do Adolescente. ECA, não tem, não, o documento está lá, não tem o que discutir. Agora, existe uma faixa etária. Uma mãe foi com uma criança, uma filha. A filha foi lá e tocou no órgão sexual do cara. Acabou a exposição. O que foi um escândalo para um monte de gente.
que tem que deixar a menina chegar? Porque tinha que entrar com a menina na exposição. Exposição não é para criança, percebe? E aí você faz o quê? Bom, arte, sim, mas existe uma coisa só, isso aqui é para todo mundo, isso aqui não é, né? Então, é ECA, minha senhora, então assim, não tem o que mexer, tá? Só que tem um detalhe, o Queer Museu aparece aqui, mas o Queer Museu também aparece aqui, cuidado, esse recorte combina com esse, tá? Tudo bem? Esse recorte combina com esse, né? Aqui eu tenho outro recorte, beleza? Eu tenho o segundo recorte. Aqui eu tenho questões de gênero e diferença, combina com o primeiro recorte, ok? E agora também fala sobre o Queer Museu, mas o recorte é outro. Nos últimos dias recebemos diversas manifestações críticas sobre a exposição Queer Museu, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira. Ouvimos as manifestações e entendemos que algumas das obras da exposição desrespeitavam símbolos, crenças e pessoas, o que não está em linha com a nossa visão de mundo. Foi quando aconteceu esse negócio do cara. Quando a arte não é capaz de gerar inclusão e reflexão positiva, olha agora, perdeu o seu propósito maior, que é elevar a condição humana. Esse é o terceiro recorte. Faz a pergunta: o propósito da arte é elevar a condição humana, ou seja, o propósito da arte é colocar a gente num outro estado de humanidade, numa outra condição? Quando, vamos pegar aqui algumas coisas. Quando você pega um mural de Guernica, feito pelo Picasso, é só cubismo que está ali? Ou é o fato de você ver o que é o resultado de um bombardeio? O que é o resultado de pessoas que se odeiam? O que é o resultado de uma guerra? Aquilo ali, quando você olha e fala assim, é esse tipo de mundo que eu quero? Quando você vai para Auschwitz e você vê tudo aquilo ali preservado, por quê? Para que isso nunca mais aconteça. Quando você pega o Eduardo Cobra, um artista plástico, que durante a pandemia da Covid-19, ele pegou um muro de 27 metros na Cardeal Arco Verde, lá em São Paulo, e ele fez o Memorial da Fé. Período da Covid-19, o mundo inteiro morrendo com a doença. Não importa a crença, não importa credo, não importa a etnia, não importa faixa social. A Covid pegou todo mundo. Ele pintou 5 crianças com máscaras, e em cada uma das máscaras, a insígnia de cada uma das religiões, o símbolo de cada uma das religiões, e integrou essas crianças em oração. Ou seja, são 5 crianças representantes de 5 credos diferentes, 5 religiões diferentes, muitas delas, né, divergem, muitas delas brigam, né, mas que naquele momento estão integradas em orar, em rezar pelo bem da humanidade. Ou seja, nós somos maiores que tudo isso. Então, existe um fundamento no mural daquele, ok? Da gente olhar e sair diferente desse processo, beleza? Tudo bem? Você pode pegar isso com qualquer arte que Verdade. você queira. Pode falar, Yasmin. Eu não sei se encaixaria, porque não citou isso até agora, eu acredito que não vai citar. Mas essa semana, eu estudei em Escola de Frankfurt, na Sociologia. Eu não sei se poderia se encaixar nesse recorte da arte, porque uma parte da escola, se não me engano, fala sobre essa mercantilização em massa, Isso. que justamente gera a falta desse exercício de reflexão na própria arte. Eu A razão poderia citar reflexiva da isso? razão instrumental, né? Isso. Ok. Mas aí você tem que encaixar no quê? Você teria que encaixar no recorte. Nesse caso, seria o quê? Esse de elevar a condição humana, é isso? De não ter essa reflexão? Ah, Você pode pensei tentar nisso. encaixar nisso. Mas, então vamos lá. Só que quando você pega, ó, você pode trazer a escola de Frankfurt, mas qual é a sacada? Você vai ter que aplicar isso em alguma obra, entendeu ou não? Tá, sim. Então você vai trazer a escola de Frankfurt e vai mostrar alguma pintura, alguma obra, alguma coisa artística que é justificado pela escola de Frankfurt, entendeu ou não? Porque se ficar só a escola de Entendi. Frankfurt, você traz o quê? Você traz o conceito, mas você não problematiza o conceito ou no desafio, ou no recorte temático, ou na figura em questão, que seria interessante você mostrar isso então na figura. Um exemplo dessa, percebe? Sim, Dessa situação, é essa obra aqui, ó. Então você aplica como a escola de Frankfurt justifica essa obra. Aí sim, aí você pode. tá bem. Obrigada. Tá bom? E o último, a arte é um exercício contínuo de transgressão. Opa, voltou para qual recorte? Voltou para o Primeiro. primeiro.
principalmente a partir das vanguardas do século XX. Vê que ele não fala nenhuma vanguarda. Se você falar qualquer uma aqui, é inédita a figura, porque ele não falou o nome de nenhuma delas. Isso dá a ela uma importância social muito grande, porque ao transgredir, ela aponta para novos caminhos e para soluções que ainda não tínhamos imaginado para problemas que muitas vezes sequer conhecíamos. A seleção dos trabalhos dos artistas para a próxima edição do Festival Vídeo Brasil, por exemplo, me fez ver que os artistas estão muito antenados com as diversas crises que estamos vivendo e oferece uma visão inovadora para o nosso cotidiano. E acho que esse é um bom exemplo. Você viu que você pode pegar então uma arte que transgride, mas ao mesmo tempo que trabalha com o quê? Que trabalha com isso, né? Com a questão da representação da cultura, né? Entendeu? A gente pode falar das duas coisas. Três recortes. Você vai hierarquizar esses três recortes para fazer o texto. Beleza, minha gente? Tranquilo? Tudo certo? Literatura é legal, né? A gente depois volta para falar mais sobre isso, tá? Na próxima semana a gente vai voltar com aspectos técnicos, tá? A gente volta para a parte técnica. Deixa eu te perguntar para vocês. Vocês têm feriado na próxima semana, é isso? Como é que vocês estão? Vocês vão sumir, viajar, rodar o mundo, ir pro Eu limbo? tenho prova na sexta. Prova, 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 prova? Prova, segunda fase FUVEST. Ah, Não, é simulado. Ah, É do simulado. simulado. Tá, é do simulado. Eu vou organizar com vocês durante a semana, então, né? Ficaria ruim a gente fazer essa aula antes? Não. Ao longo da semana, antes de quinta e sexta, porque aí vocês ficam liberados para o feriado. Eu vejo com vocês, então, durante a semana, tá bom? Beleza? Muito bem, minha gente. Beijo para vocês, obrigado. Turminha, qualquer coisa me chamem, tá? E a gente vai alinhando aí, viu? Beijo para todos. A gente se fala, qualquer coisa me chamem por aqui, tá? Tchau, Pro. Valeu. Tchau, Tá, tchau. gramado, obrigada.